Olá, pessoal. Olá, professoras. Muito boa noite. Buenas noites. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui hoje apresentando as suas pesquisas, conversando com a gente nesse primeiro encontro interdisciplinar, de muitos encontros que a gente espera fazer com vocês e com outros professores daqui da nossa universidade e da região também. Então, a gente vai começar relembrando só que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo para o YouTube. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui na sala do Meet, mas vai ser transmitido no YouTube. Então, quem está acompanhando pelo YouTube pode enviar perguntas, comentários ali no chat. A gente vai deixar o chat aberto e a gente vai transmitir aqui para as professoras. Eu vou fazer uma breve apresentação agora no comecinho, e aí eu vou passar a palavra para a professora Marcela. Então, hoje à noite a gente vai conversar sobre comidas típicas paraguaias. A pergunta é se elas são saudáveis ou vilãs. Está todo mundo super ansioso e preocupado, na verdade, de se elas forem vilãs, o que a gente vai fazer agora. E a gente vai conversar, então, com a mestre Andréia, que é do Centro de Investigações Médicas, Ciência del Este, a UNI. A gente vai conversar também com a Emilene, que é do Laboratório de Estudos Interdisciplinares do Meio Ambiente de Alimentos, a LEIMA, da Universidade de Integração Federal da Integração Latino-Americana. A gente também vai conversar com a doutora Anspi, que é bióloga e ecóloga da saúde, terapeuta holística. Ela tem formações na França, no Canadá, em Portugal e no Reino Unido. E esse encontro também vai ser mediado pelas professoras da área de Química da UNILA, a professora Marcela e a professora Aline. Então, vejam que conversa interessante. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, essa disposição de vocês de compartilharem com a gente as suas pesquisas, todas essas maravilhas que vocês sabem sobre as comidas paraguaias, e a gente vai para o bate-papo. Então, muito obrigada, Marcela, especialmente por ter aceitado o convite. Passo a palavra para vocês. Tá certo, obrigada, Valdilena. Eu sou a Marcela, sou professora de Química da UNILA, e hoje a gente vai apresentar de uma forma bastante informal os resultados de uma pesquisa bastante interessante que teve início em 2018, que foi uma parceria entre a Universidade Nacional do Leste, a UNI, e a UNILA. Então, o nosso projeto de pesquisa, o título dele, né, ele foi Análise de Conteúdo Jurídico de Alimentos Consumidos no Paraguai. Então, antes da gente começar essa conversa com as nossas convidadas, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial para a professora Valdina Ramê, justamente por dar essa oportunidade de a gente fazer essa divulgação científica dentro do Laboratório 303, né, que é um lindo projeto de extensão do curso de Letras da UNILA. Agradeço a equipe de apoio que colocou a live no ar, e um agradecimento especial eu faço para a Suede, né, que é estudante do curso de Letras, também participante do projeto, né, e minha amiga, que fez uma ponte aí entre o laboratório 303 do curso de Letras com o nosso laboratório, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é o LEIMA, que é o Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Meio Ambiente e de Alimentos. Então, ao final dessa live, a gente vai ter as questões, né, as perguntas que tiverem, podem ser feitas ali pelo YouTube, e a gente vai respondê-las ao final. Professora Andréia, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite. Obrigada por ceder esse espaço para nós. Obrigada pela apresentação. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação um pouco bilíngue, vou tentar misturar um pouco. Eu preparei uma apresentação, na verdade, em espanhol. Eu vou tentar falar o português o melhor que eu posso, então, se sair algum portunhol ali, então, vocês já estão avisados. Então, vou compartilhar um pouco a minha tela, porque eu quero fazer uma pequena história de como que começa a ideia desse projeto, que, na verdade, como a Marcela falou, em 2018, a gente inicia essa parceria com o NILA, desde a Universidade Nacional do Leste do Paraguai, só que, na verdade, o projeto já começou bem antes, né, com a seleção dos alimentos. A seleção dos alimentos e a escolha do tema tem um porquê, né, então eu vou contar um pouco disso para vocês, para finalmente a gente poder apresentar os resultados desse projeto tão legal. Então, tá. Ok, então, quando a gente
o título, né, é falar um pouco das comidas típicas do Paraguai. E quando a gente fala do Paraguai, ou todos os países têm aquelas questões culturais, e elas a gente termina falando dos alimentos, ou aquilo que o pessoal acaba consumindo mais, né? Nós temos o nosso tererê, el tereré paraguayo, que se toma com hierbas medicinales, que é também muito consumido pelo brasileiro, ainda mais nessa região aqui de fronteira. Nós também poderíamos ter falado de outras bebidas que são muito culturais ou típicas aqui do Paraguai, mas a gente optou por trabalhar com a área de alimentos, né? Por que a gente está falando dos alimentos hoje? Então, esses alimentos que a gente consome e que estão relacionados com o nosso valor cultural um pouco, a gente termina analisando qual que é o valor nutricional que esses alimentos poderiam trazer no consumo no dia a dia. Então, a gente sempre termina pensando naquele equilíbrio entre proteínas, lipídios, carboidratos, né? Então, quando a gente já passa a analisar o teor nutricional, a gente pensa pelo lado da saúde, né? E tem muito a ver com aquela questão do nosso estilo de vida. O que a gente quer para a nossa vida, ainda mais trazendo a questão do saudável, né? E por que isso? As doenças crônicas não transmissíveis, hoje em dia, estão no auge, estão cada vez mais em aumento. A gente observa ali, pelas estatísticas, né, que a gente tem um aumento da obesidade, isso somado ao sedentarismo, os maus hábitos de alimentação. Então, essas doenças começam a surgir. Acontece muito, e é um problema interessante para os países industrializados e em desenvolvimento, como os nossos, né, Brasil, Paraguai, e tem raízes, ou tem o início nesse estilo de vida não saudável, ou de fatores sociais externos ou físicos adversos. Então, a gente pode estar falando daquelas doenças que afetam o coração, né, as doenças cardiovasculares, a diabetes, algumas doenças respiratórias e também o câncer, por exemplo. Um estudo que a gente fez, o Dr. Radice fez no ano 2015, nessa região de fronteira do Paraguai, ele encontrou essas porcentagens que vocês veem aqui, de fatores de risco relacionadas com essas doenças não transmissíveis. E numa análise que ele fez, ele fala que 60% dos casos de diabetes, por exemplo, 50% dos casos de doenças cardiovasculares e 33% dos casos de câncer que ele analisou poderiam ser prevenidas melhorando a alimentação. Então, esse trabalho que foi feito na Universidade Nacional do Leste disparou essa questão da alimentação. Isso nós fundamos, né, ou respaldamos no que a Organização Mundial da Saúde fala, que o entorno favorável é muito importante para a adoção de medidas que possam ser sustentáveis no tempo e em diferentes escalas, tanto a nível individual, comunitário, nacional e, por que não, mundial, né? Tudo isso para poder fazer uma redução dessas doenças, ok? Então, nós falamos assim, ok, então, tendo alguns exemplos de trabalhos de outros países, nós falamos assim, então vamos começar um trabalho a nível comunitário. E foi assim, então, que surgiu um projeto bem legal, que ele está vigente, né, até hoje, que é o projeto Demominga. Esse projeto ele é demo de demonstração, porque ele visa trabalhar com um espaço, um território bem definido, onde a gente quer demonstrar que, aplicando certas intervenções de melhora na saúde, nós conseguimos mudar essa questão relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis num tempo, né? Então,
Esse projeto Demominga já começou lá no ano 2000, 2001, mais ou menos, com a ideia. 2008, 2010, a gente fez o primeiro levantamento de dados num bairro, né, que fica aqui na cidade de Mingaguaçu, a 13 quilômetros da fronteira com o Brasil, e a gente obteve todos esses dados que eu mostrei do trabalho do Dr. Radice, né. Então, analisamos quais poderiam ser as intervenções importantes para melhoria desse estilo de vida. E a questão principal foi como que a gente poderia aplicar todo esse conhecimento que existe, graças à ciência, né, aos estudos, para efetivamente poder melhorar a saúde de uma população, né? Então, essa era a questão principal. Então, a gente pensou, né, tem diversas atividades, desde o trabalho familiar, tem aquelas famílias promotoras de saúde, a promoção de práticas de atividade física, exercício ao ar livre, campanhas para a gente deixar de fumar, antitabagismo, e a gente optou por aquela questão dos alimentos saudáveis, né? Tudo que tem relacionamento com cursos de como fazer comida mais saudável, como melhorar o que a gente consome no dia a dia. Então, nós começamos com um pequeno projeto. Eu falo pequeno projeto porque a ideia foi, assim, rápida, mas surgiu um efeito bastante grande, e eu sei que todo mundo conhece a Tipa, né, os brasileiros consomem muito também. A gente, num esforço conjunto com o pessoal do Demominga e uma empresa, a gente optou por trabalhar numa reformulação da Tipa, e a gente terminou chamando ela de Tipa Saludável, ok? O que a gente fez? A gente começou substituindo óleo vegetal, né, por outro de melhor qualidade, e o que a gente conseguiu obter foi um produto com 0% de grasas, lipídios trans, né, e uma diminuição no teor de gorduras saturadas. Isso mantendo a cor, a textura e o sabor da Tipa. E a gente decidiu, não, então, isso vai ser muito importante, a gente tem que tentar fazer isso e mostrar para as pessoas como isso pode ter um impacto interessante na saúde. E surgiu esse projeto, que foi para analisar o conteúdo e a qualidade dos diferentes tipos de ácidos graxos naqueles alimentos, mas a gente queria fazer aqueles alimentos que eram mais consumidos aqui em Cidade do Leste e na região, né? A gente terminou fazendo na região porque tem muita essa questão de compartilhamento, e a gente não está falando só do que os paraguaios comem, senão que tem toda uma questão regional aqui. Os objetivos: identificar aquele padrão de consumo de alimentos e poder quantificar os diferentes tipos de ácidos graxos. E o mais importante para nós era poder ter essa capacidade de processamento para a gente poder fazer o mesmo que a gente fez com a Tipa, com outros alimentos. Teve um espaço bem legal, porque a comunidade participou no que a gente, na etapa de identificação de quais foram aqueles alimentos mais consumidos. A gente fez um levantamento a nível familiar, como também a gente aplicou questionários aos universitários e solicitou listas a supermercados para podermos chegar nesses dados. Foi assim, então, que aplicamos este questionário, foi aplicado um questionário de frequência de consumo de alimentos, praticamente durante um ano inteiro, em várias épocas do ano, e finalmente podemos fechar aí todos esses grupos de alimentos. Então, a gente teve sobremesas, óleos, lácteos, carnes, embutidos, legumes, frutas, farinha, ou tudo que é feito com farinha, e as comidas rápidas.
fizemos uma seleção dos alimentos, e essa seleção foi feita por causa da razão lipídica. Quer dizer, além de observar a quantidade de consumo dos alimentos por pessoa, nós vimos que aquele que tinha maior quantidade ou maior teor de gordura. E também a seleção foi feita pelo uso tradicional popular. Então, por isso que a gente está dando essa luz aí para as comidas típicas. Então, ficamos com 32 alimentos, né, com o qual trabalhamos o perfil lipídico. Vocês podem observar ali todos esses alimentos, e foi um trabalho bem legal que a gente fez já em conjunto com a Unila, a partir desse ponto, né, e aí a Emilene vai estar passando os dados. E o que é mais legal, eu acho, é a proposta de discussão que traz esse projeto, que a gente está dando para as pessoas esses resultados sobre o conteúdo lipídico de comidas, né? Como que isso pode ser muito, muito bom para a prevenção de doenças do ponto da saúde pública. E como, de maneira conjunta, podemos pensar em estratégias de controle dessas doenças e trabalhar ali no desenvolvimento de outros alimentos ou dos mesmos alimentos, mas de uma maneira mais saudável, desde o ponto desde observando a observação dos lípidos, né? Então, essa mais ou menos é a história de como nós chegamos até aqui para poder falar do tema, né? Esse projeto teve uma financiação, uma parceria, na verdade, com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Paraguai e a Universidade Nacional do Leste. Então, é isso, gente. Foi desse jeito que a gente chega aos dados que agora vão ser apresentados. Boa noite, estão me ouvindo? Meu nome é Emilene, e como a Andrea já falou um pouquinho, eu vou falar então dos resultados da pesquisa, né, que deu continuidade a todo esse trabalho maravilhoso que foi feito aí por eles lá no Paraguai. Em parceria então com a Unila, esses dados coletados, né, foi, então, coletadas amostras, que também foi feito pelo pessoal ali do Paraguai, com todo o cuidado, naquelas especificações dos alimentos com maior teor de lipídios, e a partir disso, então, chega a Unila, né, e vem dar aquele impulso químico mesmo, para descobrir o que realmente tem, então, nesses alimentos em relação aos lipídios. Também, antes de começar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da pesquisa, e também para o convite hoje de estar demonstrando um pouco da nossa pesquisa para toda a comunidade. Deixa eu colocar meus slides aqui para vocês. Tudo ok com a apresentação? Então, eu vou começar falando do perfil de ácidos graxos em alimentos ricos em lipídios consumidos no Paraguai, que foi esses alimentos, então, que a Andrea, junto com o pessoal ali do Paraguai, acabou coletando os dados, né, coletando as amostras e encaminhando para o nosso laboratório. A minha parte na pesquisa, especificamente, foi mais a parte de tratamento de dados e organização dos resultados, né? E eu começo com uma pergunta muito simples: por que conhecer a composição lipídica desses alimentos, né? Isso é muito importante para a saúde da população, como já foi dito anteriormente, porque essa quantidade e qualidade dos lipídios ingeridos, né, por nós no nosso dia a dia, ou pelos brasileiros ou paraguaios, está diretamente ligado com o resultado, né, que vai estar ali na nossa corrente sanguínea em relação ao perfil lipídico. E os lipídios fazem parte de um monte, vários processos dentro do nosso organismo que são considerados essenciais.
Então, conhecer esses ácidos graxos, as suas origens, permite, então, que a gente possa ter uma alimentação equilibrada, propiciando em qualidade de vida, né? Resultando em qualidade de vida. Como que a gente conhece esses lipídios, né? Esses lipídios, eles são reconhecidos pela sua composição e são compostos por ácidos graxos. Dentro dessa composição, eles são subdivididos em grupos, né? Os saturados, os monoinsaturados, os poliinsaturados e os trans. Isso a gente ouve geralmente falar associado a gorduras, né? Gorduras trans, gorduras saturadas, e muitas vezes a gente não sabe o que quer dizer, né? Está, então, muito relacionado com a origem daquele ácido graxo, de onde ele veio. Ele é de uma origem animal, de uma origem vegetal, né? E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não tem oportunidade de. Você está sem áudio, Milene. Deu uma sumida aqui na minha tela, por isso que eu estou perguntando se vocês estão me vendo. Tá tudo bem aí? Agora a gente está te vendo. Eu acho que deu uma Agora quedinha. Ah, tá. Então vamos voltar lá para a apresentação. Vocês estavam vendo a apresentação? Sim, estava sim. Ah, então tá. Deve ser algum tilt aqui na internet. Voltando, então. Eu estava falando, então... Ah, tá. Então, a composição desses lipídios vai ser relacionada aos ácidos graxos. Quando nós falamos dos saturados, geralmente ele está associado a fontes de alimentos animais, né? Origem animal, e está associado com problemas de saúde, né? Quando nós falamos dos insaturados, nós temos aí dois grupos, os monoinsaturados e os poliinsaturados. Os monoinsaturados são ricos, né? Eles são encontrados em vários alimentos de origem vegetal, enquanto os poliinsaturados, eles têm, a maioria deles são encontrados em peixes de água fria, mas não quer dizer que alguns vegetais não possuam uma grande quantidade, então, desses poliinsaturados. Quando a gente fala dos trans, é aquele que acaba sendo mais famoso, né, que a gente ouve dizer bastante que traz problemas à saúde, inclusive porque existe uma legislação específica que regulamenta a quantidade desses ácidos graxos nos alimentos, né, principalmente no Brasil. Então, assim, a gente ouve falar mais, e ele está associado também com doenças cardiovasculares. Quando eu falo na questão dos resultados encontrados, então, por essa pesquisa, a gente consegue ver... Oi? Só te interromper, tem como você colocar em modo apresentação para ficar melhor a imagem, por favor? Sim, eu apertei o F5 e ela estava... Foi isso que fez a apresentação sumir. Aí, agora tá ótimo. ótimo. A gente está com alguma função aqui trocada no meu teclado. Tranquilo, agora ficou bom. Ai, que ótimo. Então, dos 32 alimentos analisados, foram identificados 36 ácidos graxos e quantificados, tá? Essa pequena tabela, eu trouxe uma parcela desses resultados, tá? Só para a gente perceber que existe, então, uma grande diferença na composição dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, principalmente os paraguaios, e que nós brasileiros acabamos comendo um pouquinho deles também, né? Que entre até um mesmo tipo de alimento, por exemplo, o queijo, só por ser um queijo mussarela e um queijo paraguai, né, que são tipos diferentes de queijo, a composição lipídica já muda, né? Aqui os ácidos graxos saturados já apresentam quantidade bem elevada em relação aos outros ácidos graxos. Assim como alguns alimentos apresentam aqui ácidos graxos trans, alguns em pequena concentração, né, e alguns em grande concentração devido à origem desses alimentos. E notem que tem alguns alimentos também que apresentam uma maior concentração dos monoinsaturados e dos poliinsaturados. Então, falando dessa qualidade lipídica, existem vários índices que podem ser, então, obtidos e calculados para
confirmar, então, aqueles dados já extraídos anteriormente, né? A somatória daqueles todos ácidos graxos em seus grupos específicos. Então, aqui, para cada alimento específico, a gente consegue ter os índices. Quando nós falamos de um índice chamado razão de poliinsaturados por saturados, a gente tem, assim, em diversos artigos científicos, que o valor recomendado é acima de 0,45, porque é uma relação dos ácidos que são considerados mais saudáveis pelos ácidos que não são considerados tão saudáveis assim, tá? Então, nós temos aqui que o reviro, o misto, a empanada frita, ela tem uma quantidade, né, um valor desse índice considerado satisfatório para esse parâmetro, que é avaliado, esse índice. Enquanto que o queijo mussarela, o queijo paraguai e já a chipa guaçu, o pão de queijo e a chipa nesse critério de poliinsaturados por saturados, esse fator não é tão agradável, né? O que vale a pena, então, dar uma avaliada nesse alimento, como ele está sendo composto, como ele está sendo feito, né? Para que aumente, então, essa qualidade nutricional desse alimento. Outro parâmetro que a gente pode avaliar, anteriormente, era os poliinsaturados pelos saturados, né? Dentro do poliinsaturado, ainda existe uma razão, né, que é chamada de razão ômega 6, ômega 3, que está associada também com a qualidade da saúde da população, né? Quando nós olhamos aqui os queijos, que foi o mussarela e o paraguai, as carnes, a azeitona e o poroto colorado, nós vemos que eles têm bons índices, né, de 3:1, 2:1, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 5:1, tá? E já os alimentos aqui embaixo, a empanada frita, a sopa paraguaia, o reviro e a chipa, elas já têm o seu valor bastante alterado. Quando a gente olha aqui a proporção de ômega 6 para ômega 3 da empanada frita, é bem alarmante, né? Isso aqui, tudo está relacionado pelo fato da empanada ser frita, né? Que adiciona, então, ali uma quantidade excessiva de ômega 6 e acaba alterando completamente esse índice, né? Que a gente observa que está relacionado com a qualidade dos alimentos. Outros índices que também foram avaliados nesse trabalho é o índice de heterogenicidade e o de trombogenicidade. Ambos têm o seu valor recomendado abaixo de 1, porque eles fazem uma relação dos ácidos graxos saturados com os insaturados, né? E esse valor, então, ele é recomendado abaixo de 1. Quando a gente olha tanto o reviro, a tortilha, o misto e a empanada frita, nesse critério de índice de heterogenicidade e trombogenicidade, eles estão, então, dentro do esperado. E já o queijo, né? Nós vemos que o queijo sempre se destacando aqui no nosso referencial aqui, ele não apresentou valores adequados para nenhum dos dois tipos de queijo, nem para o pão de queijo e nem para a chipa guaçu. Considerações da nossa pesquisa, então, com relação a todos esses dados que foram utilizados, né? Alguns índices se alteram só em alguns alimentos, né? Eles não têm todos os índices alterados. Enquanto outros alimentos aparecem uma alteração constante em todos os índices. Então, vale a pena uma observação mais profunda de como estão sendo feitos esses alimentos, né? E substituir, então, as gorduras não saudáveis por aquelas que contribuem na melhoria da saúde. Nenhum alimento é considerado vilão, desde que consumido com moderação, né? Tem que, então, ali, adequar tanto no preparo, quanto a quantidade ingerida, a regularidade, e ninguém precisa se privar de muita coisa. Sempre que possível, não utilizar as gorduras hidrogenadas, porque são elas que conferem aqueles valores de 5,1 de gorduras trans, por exemplo, no helado, e de 3,8 na chipa guaçu, que são alimentos que podem ser feitos de formas extremamente mais saudáveis. E prestar bastante atenção nos métodos de preparo dos alimentos, que com certeza, conhecendo a constituição desses alimentos e modificando elas a partir do conhecimento científico, né, sim capaz de melhorar a saúde de toda uma população, indiferente da sua cultura, tá?
Aqui tem algumas referências, se alguém tiver alguma dúvida relacionada a isso, que nós utilizamos para esse trabalho, pode estar mandando perguntas para nós, né, e nós estaremos dispostos a responder. Pessoal, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para a próxima aí da nossa live. Será que sou eu? Boa tarde, eu não tinha certeza. Boa tarde para todo mundo. Parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo. Eu achei esse trabalho, assim, a ideia é extremamente original, extremamente necessária, extremamente útil. Eu estou, assim, encantada com esse trabalho. Eu já imagino todas as vertentes, né, que podem nascer desse trabalho. Eu acho fantástico. Parabéns, meninos, vocês estão de parabéns mesmo. E, assim, quando a professora, a doutora Marcela, me convidou para participar dessa live, né, eu acho, assim, muito interessante, porque a minha contribuição não vai ser através de uma apresentação desse trabalho, mas talvez, assim, utilizando justamente essa avaliação científica, né, que nós carecemos muito desse tipo de abordagem para ver essa questão da nutrição, e como foi explicado a princípio, eu trabalho muito nessa conexão entre a alimentação e a saúde. Então, faz mais de uma década que eu me dediquei a estudar muito a relação entre o impacto dos nossos alimentos sobre a nossa saúde, né? Então, qual que é como que eu posso dizer, a base do meu estudo é a fisiologia do corpo humano. Porque, como a Milene falou, né, independente da cultura, né, nós podemos ter opções interessantes, diversas, variadas, mas o corpo humano é o corpo humano, que a gente seja paraguaio, brasileiro, francês, não interessa. E ele é submetido às leis da natureza. Então, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu me debrucei foi realmente entender essa fisiologia do corpo humano e o que a fisiologia do corpo humano precisa para funcionar de modo otimizado, ou seja, para você não ficar adoecendo, para você poder gozar de uma vida muito gostosa nesse tempo que é dado para a duração da sua vida aqui, né? E o que eu pude entender é que realmente, assim, o corpo humano, ele funciona, assim, o combustível do corpo humano, que você olha a célula, até os pequenos órgãos dentro da célula, o próprio órgão, o organismo como um todo, o combustível do corpo humano é o mesmo. E o que é? É açúcar, né? ATP. A fonte energética do corpo para funcionar, o nosso combustível é açúcar. Mas acontece que realmente não é tão simples assim. A gente também precisa de gordura, né? Que tem um papel de proteção, de condução, né? Porque a gente também é eletricidade, então a gordura é necessária. Só que numa menor parte, né? E como a Andrea, né, destacou a princípio, a gente está observando que a nossa população está adoecendo de modo geral. Por quê? Porque com o passar do tempo, acesso aos alimentos, com essa americanização do nosso comer, apesar que ali a gente está com enfoque paraguai, né? Mas a gente pode ver que os produtos animais, eles foram tomando uma parte crescente na nossa alimentação e acabou nos prejudicando bastante, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele consegue funcionar, né? Eu já escutei isso várias vezes, mas se fosse como você disse, a gente estava morta. Não, o corpo humano é uma máquina muito inteligente, não é nem sequer uma máquina, é um conglomerado de entidades, de células, vírus, bactérias, que querem o bem do tudo e que sempre tentam fazer o melhor com o que é botado para dentro, né? Então, ele consegue sobreviver, só que, como que eu posso dizer, o impacto desses alimentos, que são, como a Emiliane destacou, muito carregados em gorduras difíceis, intragáveis, bem dizer, para ser processado pelos, né, os bichinhos que querem o bem desse conglomerado aqui. O que acontece? Quanto mais é agredido, porque é vivenciado como uma agressão por parte do corpo, como que o corpo retrata isso daqui? Ele tende a inflamar, né? A resposta à agressão é uma inflamação. Quanto mais você agride, mais ele vai inflamar. E, eventualmente, essa inflamação se torna crônica.
E como a Andrea falou, essa cronicidade da inflamação, ela gera doenças degenerativas crônicas. Isso é muito complexo, por quê? Porque prejudica muito a qualidade da vida da pessoa. A pessoa acaba sendo refém de um sistema de sempre, né, medicação, às vezes para o resto da vida. É uma sentença de morte para mim. Você tem que viver até o resto da sua vida com remédios, assim, né? Então, eu acredito que na natureza, realmente, uma coisa, como ela diz, a Emilene, moderação, né? O corpo tem condição de aturar certo exagero, vamos dizer. Mas para ele funcionar bem, realmente, para você alcançar a otimização da saúde, você tem que ir mais para o lado dos carboidratos. Mas, espera aí, a maior parte das pessoas estão até equivocadas. O que é carboidrato? Para que serve? O que é lípido? Para que serve? O que é a proteína? Para que serve, né? Então, carboidrato, muitas vezes as pessoas pensam, então ela está querendo dizer que a gente tem que se empanturrar de pão em massa. Não estou falando isso, não. Tá? A ideia é que carboidrato, fruta é carboidrato. Quanto mais simples, melhor para o nosso corpo. Porque comeu, já foi para a corrente sanguínea, você já está com disposição para fazer exercício, para render, para ter clareza mental e tudo mais. O que acontece? Quando você come em excesso de gordura, além de inflamar o seu corpo, além de engessar seu metabolismo, além de intoxicar o seu fígado, todos os processos de eliminação, desintoxicação do seu corpo vão ficar engessados, né? E o seu sangue não circula, as veias, né, acabam se entupindo, então a sua imunidade, ela acaba sendo muito prejudicada, né? E você fica tudo aqui lerdo, né? Enfim, não é notícia boa e o corpo logo demonstra. Então, claro, a gente vê essa questão de sobrepeso, mas isso daqui é só a ponta do iceberg, né? Então, quando se trata-se de observar com muito respeito os hábitos de um determinado local, né? Para quem não notou, eu venho da França, e lá eles comem muitos produtos animais também. E isso daqui vem acarretando consequências também para o povo francês. O vinho tinto não vai salvar todo mundo, não. E aí, o que acontece? Aqui também, o pessoal, né, em Cidade de Leste, tem esses hábitos de consumir produtos bastante carregados em gordura. E como a Milene falou, nem toda gordura é igual. Essa relação que ela mostrou do ômega 6 para ômega 3, né, é aceita até 5 por 1, ou seja, bastante gordura saturada por um pouco de gordura insaturada, né? Todo mundo fala de ômega 3. Ômega 3 em si não quer dizer nada. A importância, essa relação do ômega 6 pelo ômega 3. E o certo para você estar um brinco por dentro seria de 1 por 1. Quando você começa, agora, às vezes é de 10 por 1, ou seja, muita gordura saturada por muito pouco insaturada. E o corpo ele não dá conta disso daqui. Então, o que dá? Irritação, inflamação. Aí insiste um pouco mais, lúpus, doença de Crohn, síndrome do intestino irritado, né? Câncer do reto, câncer do colo. Vocês estão notando, né, que assim o ser humano ele está degenerando no seu primeiro cérebro e no segundo cérebro, que é o intestino. As leis da natureza, a gente simplesmente não está querendo observar e se dar conta e aceitar o fato de que nós não estamos respeitando as leis da natureza. E enquanto a gente for fazer isso, tanto no nosso corpo como no nosso planeta, a gente vai para a parede. Então, é muito bom que a gente traz para a nossa consciência, opa, a gente está comendo isso daqui, é bem gostoso no estômago, mas aquilo ali está me prejudicando. Então, eu sempre falo, né, quando eu tento assim, mostrar o caminho, porque, peraí, eu vou vir com notícias boas também, tá? Mas quando a gente está querendo, assim, ter acesso ao caminho da saúde, né, você pode comer um alimento, eu sempre falo, você pode gostar desse alimento, mas ele não gosta de ti. E eu sempre venho me perguntar, quanto mais o tempo passa, né, quanto mais velho a gente fica pensando, mas para que eu vou me dar essa satisfação, né, do paladar, vamos dizer, do estômago, por 5 minutos e vou me arrepender pro resto da vida? Não faz sentido. Para mim, sabe, o custo de custo-benefício não compensa, né, que nem a gente sempre fica avaliando na vida as nossas escolhas, somos a soma das nossas escolhas. Então, assim, hoje, graças a essa comunicação de massa que a gente tem, graças a essas fantásticas análises científicas que a gente faz dos nossos alimentos, a gente tem clareza, a gente tem consciência. Olha assim, se eu como aquele queijo, olha assim, né, comer bastante daquele queijo, eu vou me arrepender, o meu coração, né, eu posso ter uma doença cardiovascular. No continente americano é a primeira causa de óbito,
né? Por quê? Porque a gente está se entupindo de muita coisa que o corpo não dá conta. Eventualmente, se você está um indivíduo saudável, ninguém, como diz a Emilene, pode ser em moderação, comer aqui, comer ali, mas eu falo para vocês, mesmo um pouquinho prejudica, porque não é isso que o corpo está acostumado. Não, ele pode estar acostumado a martelar no dedo, mas não é o ideal para ter uma saúde otimizada. Então, tá. Quer dizer que então a gente tem que comer o quê? Eu fiz só comer fruta na vida? Olha, o top seria você comer bastante fruta, você ia ficar muito feliz com a vida, mas tem muita gente que acha isso chato pra caramba, e eu posso entender. Então, qual que é a minha pegada? Conversando com a Marcela, né, ela estava me comentando desse projeto, e bem, por acaso, o meu marido, que é de Foz do Iguaçu, falou, eu tô com muita vontade de uma Chipaguaçu, e a ponte estava fechada, e eu pensei assim, tá, então Chipaguaçu, o que que é? Daí eu olhei rapidamente o que que é Chipaguaçu, com muito respeito, que eu gosto também, assim, tipo, a ideia, eu adoro milho, então gostei. Daí eu vi rapidamente uma receita, e eu tenho esse hábito de tentar transformar a receita mais saudável possível. E eu dei um twist, assim, na receita, né, substituir a farinha por... eu fiz um leite de noz, né, de coco com caju. Você pode fazer leite vegetal, que não tem colesterol, então é uma dica boa. Você pode substituir a origem dos ingredientes para você obter o mesmo resultado, ou seja, o seu cérebro, nós somos bichos químicos, então a gente sempre trabalha com essa satisfação química, né? Então eu inventei uma Chipaguaçu e o resultado foi inacreditável de gostoso, entende? Ou seja, a farinha de milho, né? Quem sabe fazer Chipaguaçu aí, as cozinheiras de plantão, eu substituí pela sobra do leite. Eu bati coco com caju e eu coei. E aquela sobra sólida, eu usei na minha receita no lugar da farinha. Nossa, mas dá uma sensação cremosa. E aí, os queijos, bom, eu adoro, porque assim, o certo, para tentar resumir, o que condiz com a fisiologia do corpo humano são os alimentos que saem da terra. Então, como que eu vou fazer um queijo da terra? A vaca não brota, né? Mas tem um monte de coisa que brota e com o qual tu pode brincar na alquimia da culinária para você fazer uns queijos que têm os mesmos comportamentos, a mesma cor, derrete, satisfação garantida. Então, eu inventei de fazer um queijinho que derrete com batata baroa, que também é mandioquinha, que a gente chama, né? Não sei como que é em Paraguai, André, se você souber do nome, você sabe o que eu tô falando, né? Aquela batatinha amarela, batata baroa, batata salsa, tipo, parece uma mandioca, enfim, super temperado. Você faz um queijo que derrete, que faz fio. Então, eu substituí o queijo por cima com aquele mandioqueijo, que a gente chama. E aí, eu acrescentei os tomatinhos para dar um tchan, ficou espetacular. Então, o que eu estou pensando? Falando com a Marcela, vendo essas receitas, olhando esse trabalho inacreditável, o que a gente poderia pensar? Respeitando a cultura e as opções, né, desses alimentos, a gente poderia muito bem tentar reinventar essas receitas, tirando essas coisas que prejudicam a saúde, para você ter a satisfação da mesa, sem peso na consciência, e continuando com uma saúde otimizada, com um corpo de sereia e com muito prazer na mesa. Porque eu acredito que o ser humano, por ser bicho químico, não adianta a gente se privar. Se você coloca o seu corpo, o seu metabolismo em estado de privação, o que vai acontecer? Você vai ficar armazenando. Então, tu vai engordar, a próxima vez que você for comer, tu vai estar triste, chato. Então, não é por aí. A ideia é que nós tenhamos muito prazer, só que agora com muita consciência, né? Então, não sei se eu estou falando muito, não, mas a ideia é que é isso. Nós temos que sempre tentar trocando os lípidos, vamos dizer, que são prejudiciais nessa questão da fritura. A gente já sabe, fritura, o ideal seria assado, e o ideal, na verdade, é até desidratado, né? Por quê? Porque a gente quer manter a bagagem enzimática do seu alimento vivo. Você já parou para pensar que você é o que você come? Então, que tal a gente comer uma coisa cheia de vida, mas não tipo uma carne cheia de vida, né? Porque os bichos que crescem por cima de um pedaço de carne, a gente não tem, fisiologicamente falando, a competência de processar de forma que não arrisca a nossa integridade, tá? Agora, quando você ingere um produto feito de vegetais, a bagagem enzimática desses alimentos vai auxiliar você no seu processo digestivo. Isso parece uma loucura, mas funciona assim mesmo. Então, quanto mais você respeitar as leis da natureza, entender essa questão da fisiologia do corpo humano e optar por trocas inteligentes para você guardar esse resultado final. Ninguém falou que não era para você comer um queijo. Vamos fazer altos queijos, só que vamos fazer queijos com ingredientes diferentes. Vamos deixar, né,
se possível, os bichinhos em paz, e a gente vai ficar utilizando umas oleaginosas, umas cereais, umas tubérculas, e você vai ficar surpreso com a qualidade, com o sabor, com a versatilidade desses alimentos. Você vai poder, né, desfrutar fazendo uma sopa paraguaia, uma tortilha, uma empanada. Você pode fazer absolutamente tudo utilizando ingredientes da terra, e aí está tudo se resolvendo aos poucos. Eu estava escutando agora uma palestra do Dr. Michael Greger, que é um cara fantástico, extremamente culto, sempre fica revirando a literatura científica, e ele mostrava, né, como em termos de incidência de doença degenerativa, de doença neurodegenerativa, de acidente cardiovascular, de quadro de depressão, de tudo que você pode pensar, de disfunção renal, disfunção hepática e tudo mais, quando você separa, agora eles estão fazendo esse tipo de análise, graças a Deus, quando você separa, por exemplo, onívoro, vamos dizer, a pessoa que come absolutamente tudo, né, que é oferecida, as pessoas que têm um pouco de restrição, vamos dizer, a pessoa que só come ovos, leites e os vegetais, mas não come carne vermelha. A pessoa que come só peixe, vamos dizer, e coisa assim, até que a pessoa que só come os produtos da terra exclusivamente, que a gente chama regularmente vegano, né, o impacto sobre a saúde, para o desempenho, né, o desenvolvimento dessas doenças, dessas degenerações, é chocante, sabe? Como quando você come alimentos oriundos da terra, eles te protegem contra todo esse tipo de degeneração, mas assim, é drástico, e não é, eu vou precisar comer assim durante 5 anos para ver resultado. Alguns dos estudos constavam com 12 dias, 15 dias, mostravam a força de utilizar, né, a sua alimentação como seu remédio. Então, eu acredito que, assim, aqui a gente tem uma oportunidade fantástica de juntar esse conhecimento dessas pessoas incríveis, químicas, né, pessoas nutricionistas, chefes de cozinha, pessoas que têm esse entendimento dessa fisiologia e tudo mais, para tentar reinventar essas receitas para que ninguém perca nada. Que a gente só ganhe em sabor, só ganha em saúde e reforça essa questão da cultura, né? Eu acredito que a cultura, o idioma e a nossa alimentação e o nosso jeito de viver, hoje, em 2020, mais do que nunca, é um convite para a gente começar a se conscientizar das coisas e ir evoluindo no sentido que faz bem tanto para si como para o todo, né? Então, o recado da noite é de muita esperança, mas de muita flexibilidade, tanto na mente como no corpo, para a gente garantir o nosso bem-estar e a integridade e a sustentabilidade do planeta no qual a gente está vivendo, né? Era isso. Ok. Obrigada, tá? Sophie, Emilene, Andréia. Foi muito boa a apresentação de vocês. Eu vou começar com os agradecimentos e depois eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que são muitas perguntas que tem por aí. Primeiro eu quero agradecer a Andréia, que procurou o nosso laboratório para a gente colaborar. Foi formidável, essa pesquisa foi fantástica. A Emilene, né, que aí foi o nosso braço direito. E a Sophie com essa visão maravilhosa dos alimentos. E eu adoro cozinhar, Sophie. Fiquei assim, olha, curiosa para esse queijo aí de batatinha baroa aí, você vai ter que me explicar. Tá? E eu quero sim falar para a comunidade o quanto é difícil, né, para nós que somos pesquisadores, transformar isso, né, a pesquisa numa linguagem popular, né, e isso é o objetivo, né, vai ser se Deus quiser, vai ser uma série de lives, né, que a gente vai fazer e nosso objetivo é isso, trazer isso para a comunidade, tá? É difícil, às vezes a gente tem que falar um pouquinho de coisas difíceis, mas o objetivo é esse, que a comunidade entenda e veja a pesquisa que está sendo desenvolvida dentro da universidade. A gente quer tirar essa pesquisa para a comunidade, né? Então, essa é a minha primeira colocação. E eu vou fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta que tem a ver com as comidas paraguaias, mas brasileiras, uma questão que está muito na moda. Aí fiquem à vontade quem vai me responder, talvez a Sophie, que seja mais a área dela. Essas dietas da moda, né,
que utilizam, praticamente cortam todos os carboidratos, né? E a pessoa se alimenta só de gordura, né? Gordura pura. Tem vários nomes que é dada, dieta dos carboidratos, dietas das proteínas, dietas das estrelas, sei lá. E assim, o que eu percebo, eu já fiz ela, né? Eu já fiz, eu confesso. Funciona, mas isso altera tudo da pessoa, né? Eu percebi uma alteração até psicológica, né? Então, um processo inflamatório com certeza desencadeado, e eu nunca mais fiz, graças a Deus, nunca mais fiz. Mas o que que você tem para dizer, né, vocês têm para dizer para essas pessoas que fazem essa dieta, né? O que isso, porque tem pessoas que não param de fazer ela, fazem ela a longo prazo. Eu acho isso gravíssimo, né? E eu fico muito preocupada, né? Porque eu luto contra o meu peso, mas eu noto que eu tenho vários distúrbios de sono, e eu tento, né, ficar melhor, mas eu nunca sei o que está errado, né? Eu adoro queijo, talvez eu me alimente de um excesso de queijo muito grande. Mas, enfim, eu queria uma dica aí para a população, o que vocês têm a dizer dessas dietas? É isso. Meninas, por favor. Alguém quer falar? Senão eu vou explicar, mas pode falar, se vocês quiserem. Então, assim, ó, eu escutei bem hoje de manhã uma amiga minha falando, a gente chamava isso da dieta do bacon. Você também chamou ela assim? Então, e eu escrevi até um artigo no meu blog que trata explicitamente sobre as dietas ricas em proteína. Eu resumi elas assim. Que ótimo que você viveu a experiência, né? O que acontece? Como eu expliquei, do combustível do corpo. Quando tu faz uma alimentação focada na gordura, tu obriga o teu corpo a trocar de combustível. Aí eu estava brincando, eu falei que como se eu pedisse para o meu Fusca, de repente tu funciona com azeite de girassol. Pode ser que funcione um pouquinho a princípio, mas o custo em termos de o que vai custar para a integridade biológica dele é enorme. Como você notou, até seus próprios pensamentos mudam, né? Porque assim, você obriga o corpo a trabalhar com gordura. Ele consegue? Consegue, mas o custo energético disso é imenso. Então, assim, o que vai acontecer? O seu corpo vai envelhecer antes da hora, quer dizer que o seu cérebro vai envelhecer antes da hora, quer dizer que, assim, você, por exemplo, vai notar provavelmente uma mudança no seu cheiro íntimo, isso daqui é muito, muito comum, tá? Sobretudo, como eu falei que a população, de modo geral, está em quadro de degeneração por causa da inflamação crônica, você só está piorando a situação, porque você está acrescentando uma quantidade sem parar de causas, de coisas inflamatórias, né? E isso daqui sobrecarrega o quê? Seu sistema excretor. E olha só, pelo nosso estilo de vida, pela poluição, pelo estresse, o nosso sistema excretor está pedindo socorro. Uma demonstração disso, os nossos 2 rins, né, que são responsáveis para fazer a eliminação principal, eu sempre falo que a pele é o nosso 3º rim, porque quando os 2 primeiros estão dando chilique, a pele começa a demonstrar, e a gente começa a ter micose na unha, na pele, umas perebas, a gente tem a pele que não fica tão bonita. Isso é o quê? O corpo está o sistema excretor está saturando, então ele joga para o maior órgão de desintoxicação que você possui, que é a pele. Ele joga o ácido para lá. Então você tem umas coisas assim, né? Porque o jeito que o corpo se protege desse ácido, que a inflamação é ácido, é através de gordura. Então você pode ter umas espinhas, uns furúnculos, umas coisas não muito agradáveis, né? Ou aí você fica tão ácido que daí os fungos tomam conta de você. Então, é candidíase na certa para as mulheres, né? Que chega a ter uns quadros absurdos. Você tem fungo desenvolvendo na pele, nas unhas. Você vê isso no seu couro cabeludo, o cabelo fica um fiapo, né? Extremamente engordurada, com caspa. O seu mau hálito retrata que lá dentro está sendo muito pesado. A princípio, você perde água, então você emagrece.
Mas, como eu falo, isso daqui não é sustentável para o corpo, entende? E esse estrago que está causado nos órgãos nobres, como o rim, como o fígado, meu Jesus, a gente acaba se arrependendo e mais cedo do que tarde. Então, você sempre vai ter pessoas falando, não, eu faço a dieta low carb, estou ótima. Mas, olha, o efeito mola é inacreditável. Quantas pessoas que eu conheço fizeram, pararam e voltaram com peso com tudo ou até pioraram, né? Então, o que acontece? O que eu sugiro é que a pessoa que queira fazer isso daqui experimente, porque assim, né, nessa vida ninguém está certo, ninguém está errado, e de nada adianta alguém falar para você, porque da mesma maneira que todos nós temos a mesma fisiologia, a gente também é 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de ecossistemas diferentes. Então, pode ser que o seu corpo funcione bem, então, muito bom. Mas, de modo geral, essa dieta é uma coisa que vai levar você à anemia, à desidratação, a um sistema excretor sobrecarregado, e isso daqui você pode pagar muito caro. Então, qual que é a sugestão que eu tenho para fazer da pessoa? Seria, tenta se educar mais, tenta sentir seu corpo melhor. Um mau cheiro nunca vai ser uma indicação de um corpo que está funcionando bem. Se você está com muito gás, você está fermentando imensamente. E fermentação dentro do intestino longo como o nosso, que é feito para comer produtos da terra, não é uma ideia boa. Se você tem um intestino muito comprido, que você não tem um pH do estômago muito ácido, você não tem a bagagem que os carnívoros têm para processar esses pedaços de animal em decomposição, desculpa falar assim, pode chocar, mas é um fato, né? O animal perdeu a vida, ele já, né? A vida aqui nessa terra, os átomos de carbono estão sendo reutilizados por outras formas de vida, é assim o ciclo da vida, né? Então, imagine, isso vai para o seu intestino, a minha bebê está puxando, vai para o seu intestino e fica parado lá, porque é desprovido de fibra. E aí, o que acontece? Os produtos dessa decomposição, dessa putrefação, elas vão agredindo a parede intestinal, que fica inflamada, que fica reagindo assim, para se proteger de tamanha acidez, ela fica engrossando, aí você tem todas essas toxinas que querem ir para a sua corrente sanguínea. Então, como o corpo ele tenta conservar a integridade, vai dar diverticulite, vai dar, como eu falei, degeneração do cólon, do reto e tudo mais. Então, é perigoso. Eu sempre que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, olha, você pode se documentar, tem muitos atletas que estão só nos alimentos baseados nas plantas. Hoje você tem uma quantidade de pesquisa científica comprovando a eficácia em termos de saúde, de otimização do seu metabolismo através de uma alimentação baseada em planta, sabe, é indiscutível, não é mais assim, será? Não, agora nós temos até isso de 12 anos, né, computando centenas de pessoas, comprovando como realmente essa alimentação baseada em planta vai permitir que você usufrua do seu corpo da melhor maneira possível, sabe? Porque quando a gente tem 20, 30 anos, a gente faz umas coisas que não servem o seu melhor, né? Porém, a gente tem uma reserva vital que até pode compensar por um tempo. Agora, bate os 40, aí eu quero ver. E aí, realmente, daqui para frente, todas as coisas inadequadas que vocês fizeram no passado, vocês vão pagar o preço forte, tá? E olha, quando você está com 40 anos, que nem eu, você pode ter uns bebês maravilhosos e assim, considerar que a vida está ainda no auge. Cuidando do seu corpo, respeitando as leis da natureza, é assim que vai fazer. Então, eu convido você, Aline, eu convido quem quiser, eu ensino as pessoas, porque o meu maior legado, e quando eu descobri isso daqui, eu falei, não, eu não posso ficar com isso só para mim. Então, eu estou sempre que eu posso ensinando em várias plataformas, vários locais, até a gente faz na minha casa, eu faço comida para as pessoas experimentar também, não estou aqui para fazer propaganda, mas eu só digo, a melhor maneira de uma pessoa entender é colocando isso na boca, sabe? É sentir o prazer, é colocar a mão na massa, é fazendo, porque não adianta. E a minha pegada, ela é sempre assim, tentando ser a mais simples, a mais rápida e a mais gostosa possível. Porque a gente não tem tempo, a gente não vai querer uma receita com 20 ingredientes e todo mundo tá cheio de coisas para fazer, né? E tem que ser gostoso. Se não é gostoso, nós, bichinhos químicos, a gente vai falar, não, eu não quero disso para mim, é muito chato, né? Então, tem que ter prazer, porque isso vai fazer com que você queira continuar. E eu falo para você, um dia por vez, uma refeição por vez.
mas quanto mais você for fazer, quando você vai olhar para trás, que é aquele período de 21 dias para recriar as redes neuronais que vão recondicionar os seus hábitos, você vai olhar para trás e você vai falar, mas eu não quero voltar para trás, que vidão que eu tenho agora, entende? Então, o convite fica super aberto ali, e você vai ver que, assim, o sono melhor, a sua aparência melhor, o corpo, ele dá a sua vitalidade, né, para as coisas mais importantes do seu funcionamento. Então, unha e cabelo, detalhe. Quando você começa a ter umas unhas incríveis, uns cabelos incríveis, não é por causa do salão de beleza, sim, naturalmente, você pode ter certeza que o teu corpo está com vitalidade, com nutrição lá no alto, e ele tem tanto que você pode esbanjar, né, essa vitalidade como um todo. Inconscientemente, isso daqui foi, assim, uma leitura que eu fiz que é inacreditável, um PhD de sexologia falou que, inconscientemente, homens e mulheres, para selecionar o par, estavam olhando o quê? A estatura geral dos potenciais parceiros, o cabelo, né? Por que o cabelo? Porque o cabelo, ele retrata a vitalidade justamente por conta disso, entende? Eu vejo que está chovendo de perguntas, mas eu espero que tenha respondido para você. Sim, depois eu quero você. É por isso, ela arrancou. Eu vou passar a palavra para a Marcela, depois eu volto. Certo, eu vou fazer alguns comentários, gente, acompanhando aqui no chat, que o pessoal colocou para a gente. Eu quero agradecer muito a presença, né, do Dr. Radice no YouTube, viu? Porque ele foi também o idealizador, né, dessa conversa nossa. Quero agradecer também os comentários da Adriana também, que é uma grande apoiadora dos projetos da nossa região da Tríplice Fronteira. Vamos ver alguma pergunta. Gente, perguntaram para a gente assim, ó, vamos selecionar algumas, as que a gente não conseguir responder. De alguma forma, o pessoal vai passar para nós, e se quiserem deixar o contato por e-mail, a gente pode, com certeza, continuar essa conversa, né? Vou fazer essa pergunta. Vocês mudaram seus hábitos alimentares depois que começaram a fazer essa pesquisa? Eu já vou responder, gente, porque, assim, de tudo, assim, eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, gosto muito de pão de queijo e gosto muito de chipa, enfim, se eu estou com os dois, qual que eu posso comer e é mais saudável para poder comer dois, sabe, não só um? E a gente viu com essa pesquisa que a chipa, feita dessa forma, a chipa saudável, como ela é preparada com ácido oleico, ela é mais saudável do que o nosso pão de queijo. Então, se a gente tem essa opção, a gente tem essa opção que é mais saudável. Os queijos, queijo paraguaio, então, se é consumido queijo paraguaio ou a mussarela? O queijo paraguaio é mais saudável que a mussarela. Então, nos pratos, até a gente conseguir atingir o nível da Sophie, e a gente ainda estiver, né, lutando ali na cozinha, o ideal é partir para o queijo paraguaio. Claro que não é tão fácil assim, por exemplo, eu não tenho esse acesso, mas quando a gente podia ir, né, no Paraguai, nos mercados, eu tentava comprar um pedaço de queijo, né, sempre, né, para trazer. E uma coisa que marcou, foi muito forte para mim, foi diminuir o consumo de queijo, gente. Isso eu fiz porque, considerando os índices, ele tem um índice elevado de aterogenicidade, de trombogenicidade. Então, ele deve ser diminuído da nossa dieta, para a manutenção, né, da saúde. Alguém mais quer falar, meninas? Não, eu também mudei meus hábitos. Também diminuí a quantidade de queijo. Estou tentando comer mais queijos brancos, queijos mais leves. Eu sou viciada em queijo, né? Muito mais do que carne. Mas, assim, é uma tentativa. A gente não muda do dia para a noite, né? A gente tenta mudar nossos hábitos e, enfim. Eu acho que é isso. Eu quero trazer uma questão também importante, que nem sempre a gente consegue mudar completamente. Mas a gente pode, por exemplo, aquela questão que a Emilene falou da empanada, da empanada, né? Que aqui a gente come muita empanada frita, que culturalmente, chega umas 9h30, 10 horas da manhã, a gente come empanada para tomar o tereré.
Funciona desse jeito. Então, dá aquela calibrada na manhã para a gente continuar trabalhando, chega até o almoço, né? E essa empanada frita a gente acompanha ou com pão ou com mandioca, por exemplo, nesse horário da manhã. E depois, com aquelas ervas que a gente coloca no tererê, dá uma amenizada, né? Trabalho no psicológico também, do que a gente consome. Mas, como a Emilene falou, eu quero voltar nessa questão da preparação. Talvez a gente não mude os ingredientes, mas o modo de preparar as coisas, por exemplo, ao invés de fritar, a gente pode assar, porque talvez a qualidade lipídica de uma empanada de carne, por exemplo, ela é boa. Só que quando você somete ela ao processo de fritura, ela muda completamente. Então, isso acontece com outros alimentos, não só com a empanada, né? Então, atendendo essa questão do modo de preparo e também da substituição dos alimentos, eu acho que é uma maneira, eu quero até responder também, porque tem outra questão muito interessante, fala que a Aline trouxe também, né, que precisamos fazer com que as pessoas entendam essa linguagem científica. E uma das formas, talvez, que a gente possa dar a entender é ensinando ou repassando para as pessoas essas ideias de substituição ou de troca. A gente gosta tanto de queijo, então é meio difícil deixar o queijo, mas tem outras opções. Então, ali, naquele prato de frios, por exemplo, ao invés de colocar tanta mussarela, a gente coloca um pouco menos e coloca mais um pouco de queijo paraguai, né? Então, vai mudando aos poucos e falando o porquê, né, dessa substituição e dando respaldo desse projeto que foi tão legal, que trouxe, inclusive, eu quero até comentar que esse óleo, que era com alto teor de oleico, nós não tínhamos no Paraguai, para a gente fazer a reformulação da TIPA. Então, esse é um ponto importante. Quando você começa a oferecer produtos, né, de melhor qualidade ou mais saudáveis para que as pessoas possam preparar os alimentos, o que ele achar na gôndola do supermercado, ele vai comprar para cozinhar. À medida em que as políticas públicas, né, por exemplo, a lei de exportação ou de fabricação, eles começarem a oferecer produtos de melhor qualidade, que visa a melhora da saúde, as pessoas vão começar a comprar também esses produtos e começar a substituir. Se a gente não tem esse produto disponível, também fica difícil. A gente faz as coisas, a gente come o que a gente vê, o que a gente tem. Então, são várias questões a gente ter presente para poder fazer ali essa mudança ou essa melhoria de hábitos na nossa vida. Então, era isso que eu queria acrescentar. A André já respondeu meio que uma pergunta, né, como é que a gente passa isso para a comunidade, né, essas pesquisas é assim, não tem uma receita para passar esses dados para a comunidade, é bate-papo, e achei excelente esse canal, a gente vai trazer outros resultados aqui, né, para passar isso para a comunidade. Eu vou selecionar uma pergunta aqui, que é uma dúvida minha também, eu me identifiquei com ela. Como ter certeza que estamos consumindo a quantidade suficiente de vitaminas, né? Porque eu sempre fico na dúvida, há anos eu tomo suplemento de vitamina, porque eu sempre acho que eu não consigo, com a correria do dia a dia, ingerir a quantidade de vitaminas, enfim, de nutrientes que o meu corpo necessita, de micronutrientes, principalmente. Os macros, eu sei que eu até excedo essa quantidade, né? Mas os micronutrientes, as vitaminas, né? Aqueles precursores dos hormônios. E aí, com a dieta, como é que a gente tem essa garantia? Porque, por exemplo, na correria do dia a dia, você come uma fruta às 10 horas, uma fruta às 4, 5 horas, isso é suficiente, né? Eu não como arroz e feijão, mas assim, eu substituo por vegetais, abobrinha, pimentão, no almoço. Mas e aí? Tem um dia que eu só como pimentão com carne, o outro só abobrinha com
feijão, com grão de bico, e aí? E minhas vitaminas? Como é que elas estão? Quem pode me responder? Olha o sorriso. A Sophie, é claro, né? Eu sei porque assim, a única diferença entre vocês e eu é que eu só estudo aquilo ali há 12 anos o tempo todo, porque eu estou fascinada, eu preciso entender. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha plano de saúde, entende? Então eu tinha que entender porque plano B eu não tenho, e eu não tinha nem renda, então é melhor você se cuidar, né? Então, assim, uma dica bem concreta, como que tu faz para saber o que você come? Tem um programa fantástico. Eu vou fazer isso todos os dias, ou tu vai inserir, por exemplo, o sábado você está com tempo. Então, você vai colocar lá, o Chronometer é um bom exemplo, mas eu acho que tem a versão portuguesa também. Isso é um programa onde você vai colocar o que você come e ele vai decompor isso em termos de nutrição, para você ter noção, para você se educar em relação das suas vitaminas, para você entender onde que estão as vitaminas, onde que estão os minerais. De modo geral, você tem que entender que, assim, o que vai te dar força e vitalidade são minerais. Uma dica muito legal de você, por exemplo, você garantir os minerais seria o belo suco verde, que você deve conhecer, né? E então, como que você pode fazer? Tendo tomado o suco verde, o seu almoço pode ser meia boca, entende? Fruta sempre cheia de vitamina e fibras solúveis, que vai auxiliar bastante, ela está querendo dormir, vai auxiliar você bastante para eliminar essas coisas que estão paradas no intestino, tá? Em média, as pessoas têm 5 a 10 quilos de fezes paradas no intestino quando tem uma alimentação convencional, o negócio não anda. E então, frutas vai garantir, não dá para colocar o bebê no mute, sinto muito. Você vai garantir justamente uma eliminação adequada, né? E o suco verde, o que acontece? Ele está sem água mineral, mas ele tem água coloidal. Essa daqui seria a versão verde da sua hemoglobina, das suas células sanguíneas. Então, você vai, né, trazer muitos minerais, muitas vitaminas, muitos eletrólitos, tá? E vai contribuir para você estar radiante. Mesmo que o resto da sua alimentação no dia não seja maravilhosa, se você toma o seu suco verde bem feitinho, você já vai ter bastante coisas boas para dentro. E aí depois é só você pensar. Pensa assim, dieta do arco-íris. Enche seu prato de cores. Tudo que vem da terra cheio de cores diferentes, porque a natureza fez assim. Cada cor ela quer dizer uma coisa particular. Tudo que é amarelo, por exemplo, tem flavonoides, cheio de antioxidante. Tudo que é roxo, vermelho, também repleto de antioxidante. O que é amarelo é bom para a vista, é bom para a pele, né? O que é vermelho, também é bom para as coisas da mulher. Tudo que é branco é bom para a imunidade. E assim por diante. Então, enche seu prato de muita cor, sabe? Come bastante fruta, toma bastante água. A gente nunca fala suficiente de água boa, tá? E assim, tenta limitar essas coisas que você sabe que não fazem tão bem assim, né? Então, essas coisas que ficam engessando o seu metabolismo, provavelmente você poderia dar um tempo, falar, não, só no sábado. Umas coisas assim, entende? Mas realmente você vai poder perceber, o seu corpo vai falar. Se você está com falta de vitamina e tudo mais, você não vai ficar bem, entende? Enquanto mais você começar a prestar atenção, a conectar com o seu corpo, ele vai voltar a falar com você. Então, sabe, sinta ele, come consciente, isso daqui vai mudar tudo. E daí tu vai ver, daqui a pouco, você não vai precisar mais dos aplicativos. Você já vai saber, se eu como isso, se eu como aquilo, vou ficar com a minha vitamina A em cima. Quando você come as coisas cruas na natureza, as suas quantidades de vitamina e minerais vai ficar lá no alto, tudo. Você vai, mas assim, não se preocupe que o corpo só pega o que ele precisa. Entende? Então, não vai ter perigo de você, eu vou fazer uma intoxicação de vitamina A. Não, o seu corpo só vai pegar o que precisa e o resto ele vai descartar, naturalmente. A suplementação, eu fiz um vídeo inteiro sobre o tema, porque o seu corpo, ele não vai saber reconhecer uma pílula. Ele não sabe o que é uma pílula. O aproveitamento está na faixa de 22, 56%. E, novamente, você sobrecarrega seu sistema excretor. Dá uma maçã, ele vai saber aproveitar ela 100%. Agora, se você quiser pegar, tipo, por exemplo, vitamina C em pó,
Não, porque na natureza ele não se apresenta assim, então o corpo ele não entende aquilo ali. A gente acha que é maior, superior à natureza, ao nosso Criador, né? Mas é muita enganação do ser humano. Ele tem que aprender a ser mais humilde e respeitar, observar as leis da natureza para respeitá-las, tá? Mas não é tão complicado assim que parece. Come arco-íris, toma o teu suco verde, beba bastante água, respire, seja feliz, e aí tu já vai ver que vai mudar bastante. Ok. Professora Marcela, estou falando muito, fala você também. Seu microfone está fechado, Marcela. Obrigada, Su. Eu não sei se é para a Sofia essa pergunta ou se é para todos nós. Ó, segundo sua pesquisa, né, qual é a dieta ideal? Além do clichê da dieta equilibrada. Acho que quem quiser falar, pode falar. Eu já falei assim o que as minhas pesquisas retrataram, né? Desculpe, os cachorros estão também comunicando com os vizinhos. É que assim, ó, o que brota da terra condiz com sua fisiologia. Isso daqui vai tornar você a melhor versão fisicamente, energeticamente, espiritualmente que você possa ser. Quando a Aline falou que comendo um monte de produtos animais e de gordura, ela ficou com até os processos de pensamento alterada, é porque quando você come um pedaço de um animal, você come tudo que ele passou. Então, todo esse cortisol, esse estresse na hora de morrer, sabe? Dependendo até do jeito que foi, etc e tal, essa adrenalina, sabe? Eles falam, mas quando eu como carne, eu tenho energia. Você tem uma estimulação. Isso daqui não é energia que brota de você, sim uma coisa que você toma como um estimulante. Toma um café, ficou ligado. Como um pedaço de carne, ficou ligado. E não porque esse alimento te traz verdadeiramente energia, e sim porque você está agora repleto de adrenalina, repleto de cortisona. Provavelmente essa pessoa tende a ser mais agressiva, por exemplo, no volante, sabe? Uma agressividade maior. Quanto mais você for comer conforme o seu corpo gostaria de ser, que é essa alimentação baseada em plantas, o seu patamar vibracional vai se utilizar. Eu não estou falando superior nem nada, eu só estou falando assim, respeitar as leis da natureza, né? E seus pensamentos, foi o que mais me marcou, mudam absurdamente, sabe? E quando tu faz yoga, então, tu fecha os olhos, tu tem a impressão de ficar assim, ó, espiral subir, levitando totalmente, assim, é uma coisa muito sublime. E o clichê, não sei o que a pessoa está pensando em clichê. Se o clichê dela é um pedaço, assim, um alface, um copo d'água, por favor, detone esse clichê e jogue ele fora. Eu estou falando tipo aguaçu daquelas boas. Só que é feito diferentemente. O pão de queijo, ninguém pediu para você abrir a mão dele. Vamos comer um pão de beijo com aquela tal da batata baroa, que tal, né? Essas receitas estão disponíveis na internet hoje em dia, não é segredo de ninguém. E assim, várias de nós falamos, mas o queijo eu não consigo abrir mão, pelo amor de Deus. Eu estava falando aí nos comentários que tem ópio no queijo no leite. Eu fiz uma live inteira sobre os laticínios no meu canal do YouTube, talvez não vou saturar essa conversa com isso, né? Mas só para dizer, estratégia da natureza, ter peptídeos opioides dentro do leite materno. Para as nossas crianças aqui, ó, querer tomar aquele leite compulsivo e logo em seguida dormir para deixar a natureza continuar o desenvolvimento, né, neural da criança, continuar o desenvolvimento dela. E acontece que nós somos mamífero, a vaca é mamífero também, e nas nossas sinapses a gente também tem receptor para esses peptídeos opioides, então por isso que a gente vicia no leite da vaca. Entende? Não é bem igual, mas ele se encaixa e a gente tem. Então, para fazer 1 quilo de queijo, são 10 litros de leite. Imagina a quantidade de ópio. Ópio, vicia pra caramba, entende? E aí, quando você começar a se livrar do queijo, o seu corpo vai jogar isso na corrente sanguínea, você vai falar, eu quero uma mozzarella. É química, somos químicos. Então, paciência. Respira fundo, dança bastante, escuta uns mantras, vai correr, tá com suco verde, seja feliz, sabe? E é isso. Se você comeu ontem, vai sentir uma falta danada hoje, mas daqui a 3 semanas, um pouco menos. Daqui a 1 ano, vai ser uma mera lembrança, entende? Eu sei que, imagina, na França, eu sempre falo, tem mais queijo do que dias no ano. Se eu conseguir abrir mão dos queijos, vocês conseguem também. Tá? E vamos fazer queijos com outras coisas. Eu tô com altos queijos aqui. Eu ensino a fazer, no meu canal do YouTube tem muitas receitas, porque eu sei que laticínio é o gargalo que impede as pessoas de ir para a alimentação baseada em plantas.
Então, por favor, não tenham medo, experimentem, vamos conversar, vamos aprender juntos. A ideia de ter muito prazer na mesa, muito prazer nessa vida. Nós não vamos abrir mão de nada. Sofia, você tocou num ponto aqui que tem várias pessoas pedindo receitas, né, para você compartilhar. Claro. E depois você coloca o seu canal, né, para a gente É só, divulgar. sim, coloca lá meu nome, Ana Sofia Bertrandi. Não sei se está escrito em algum lugar na live. Coloca lá, receitas da Sophie, vai aparecer. Ricota, requeijão, manteiga, leite. Tem várias pessoas pedindo. Aí, eu estou aqui à disposição. Eu vou responder mais uma pergunta aqui, aí eu não sei com o tempo, não sei também direcionada para quem, acho que foi para eu e a Marcela a pergunta. Suas pesquisas conseguiram comparar produtos orgânicos e produtos geneticamente modificados ou que usam muito veneno na produção, como é o caso do milho na maioria dos lugares? A gente tem várias linhas de pesquisa no laboratório, né? E a gente tem um projeto que a gente está dosando, nosso objetivo é dosar agrotóxicos no milho, especificamente no milho. Mas não é o foco do dia de hoje. Hoje foram as comidas paraguaias, acabou que a gente falou de dieta, mas que tem tudo a ver com dieta, né? Mas a gente tem uma linha de pesquisa, sim, mas não é o foco de hoje. Em outro momento, a gente traz esse tópico de agrotóxico para vocês, tá? Bom, é isso. A Marcela, tem mais alguma? Eu acho que eu encerrei minhas perguntas por hoje, né? Já são 9h20. Eu queria só fazer um último comentário, que essa questão, às vezes, que a gente tem de alimentação, ela é muito cultural, ela é cultural. Se a gente olhar, a maioria de nós, a gente come o que os nossos pais comiam, o que os nossos avós comiam. A Sophie, ela conseguiu fazer uma quebra de paradigma, né? Eu sei que todos nós tentamos isso muito e muito forte, passamos a nossa vida tentando, e eu vejo assim, até por ter um filho pequeno, que quando você vai apresentando para essa criança outros tipos de alimentos mais saudáveis, há uma grande chance que aquilo se torne o paladar dessa criança. Eu vejo pelo pão integral, então eu acostumei ele a comer pão integral, sempre pão integral. E hoje, mas assim, eu amo o pãozinho francês, aquele pão branco, então eu só como final de semana, né, às vezes. Então, quando eu compro aquele pão, ele coloca na boca, ele não entende como a gente gosta daquilo, porque ele fica um tempão mastigando e aquele amido fica na boca dele e forma uma pasta. E aquilo é um prazer sensacional no domingo para a gente, né? Então, eu fico pensando como é uma questão cultural. Então, às vezes, para as mães, né, para os pais aí que forem fazer, por exemplo, a tipaguaçu, embora usando a gordura hidrogenada, vai dar uma textura muito específica, muito que as pessoas estão acostumadas a comer, tudo bem, ok, para a Abuela fazer no final de semana, tudo bem. Agora, durante a semana, procure fazer com outros óleos, procurem usar, às vezes, um azeite e outros óleos vegetais em substituição, porque daí você tira a gordura trans, porque a gordura trans, gente, de todas essas que a gente conversou, é a única que a gente tem que diminuir drasticamente o consumo, porque as nossas células, elas não utilizam a gordura trans como energia. Então, com elas é over, assim, o ideal é você realmente tirar, né? E é isso, e eu acho que se alguém mais quiser comentar alguma coisa, eu também encerro meus comentários por aqui. Foi muito bom, gente, tá? Hoje foi a nossa primeira live de divulgação do grupo, né, do nosso grupo de pesquisa. Agradeço de novo a professora por nos hospedar aqui, tá, no seu laboratório. E esperamos ter outros momentos para a gente poder conversar sobre isso, viu? Muito obrigada. Verdade, eu estou falando que vai ter, né? Já estou invadindo o espaço aqui, me perdoe, mas eu espero que tenhamos outros encontros. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazerzão, viu? Muito obrigada também. Eu queria, além de agradecer ao laboratório, queria agradecer a Marcela, a Aline, a Milene, que trabalharam com a gente nesse projeto, né? E agradecer a Sophie também por esse fechamento lindo que a gente teve hoje para poder divulgar esses resultados. Então, muito obrigada. E a gente se encontra numa próxima, com certeza. Uhum.
Emilene, pode falar. Eu agradeço por tudo também, estou bem feliz. Confesso que o queijo eu como, não mudou nada, só como um pedacinho pequenininho agora, uma semana, mas são escolhas, né? E a gente tem que partir por aquilo que faz melhor. E por mais que seja clichê, que nem falaram ali, não existe nada melhor do que qualquer coisa que seja equilibrada. Dieta equilibrada, vida equilibrada, tudo equilibrado. Então, se a gente quer qualidade de vida, tem que ter qualidade de escolha também, né? Obrigada por tudo, pessoal. Então é isso, pessoal. Acho que encerramos por hoje, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e, se Deus quiser, até a próxima. Tchau, tchau. Só mais alguns instantes que a gente está encerrando lá no YouTube, tá bom?